Agora sim, show. Pode começar. Já. Posso- Vamos fechar os olhos, agradecer essa oportunidade, que estão todos aqui reunidos, mais uma vez, esse encontro. As pessoas que não puderam comparecer, que possam ser iluminadas nos seus lares. Cada um também que esteja aqui nos seus lares também pode ser iluminado. Senhor, muito obrigada. Que a gente possa dar quantidade a vários encontros como esse. Assim seja. Amém. É com você, Cris, ou Beth, não sei. Obrigada, Fernandinha. Então, mantendo o planejamento original, a gente vai começar encerrando essa varredura dos conceitos que norteiam a área de comunicação social espírita. Esses conceitos, eles emergem de um trabalho colegiado que foi realizado em nível do Conselho Federativo Nacional. Então, tudo que eu tiver hoje apresentando para vocês, e quem não pôde estar no encontro passado, vai poder ter acesso também ao material que ficou gravado do primeiro encontro, realizado esse ano, em 2025, no mês passado, e vai poder também travar contato com esse conteúdo, que foi um conteúdo introdutório. Hoje a gente vai trazer o fechamento desse conteúdo filosófico que norteia, né, o agir. Como é que o comunicador social espírita deve agir? Quais são os conceitos que ele precisa dominar? Né? Qual é a postura desejável do comunicador espírita? O que diferencia um comunicador espírita de um comunicador ordinário, um comunicador de um meio de comunicação de massa? Então, são essas questões e essas interrogativas que nós estamos fazendo aqui para que exatamente possamos sedimentar um conteúdo mínimo, um conteúdo básico, né, de tudo que a gente vem discutindo ao longo dos anos, e aí são anos mesmo. Só eu estou em contato com essa filosofia, metodologia de trabalho já há 6 anos ou mais. Eu acho que está entrando aí no 8º ano, se eu não me engano, porque foram 2 triênios e tem alguns anos avulsos, então acho que só eu já estou em contato com esse material que está sendo pensado, que está sendo trabalhado pela área nacional da FEB de comunicação há mais de 8 anos. E eu fiz questão de, nesses primeiros encontros desse ano, justamente poder trabalhar com vocês esses conceitos fundamentais. Eu sei, e eu também sou assim, que bate uma ansiedade muito grande da gente partir para aulas práticas, para a gente partir para conceitos práticos do como fazer. Só que essa parte filosófica, essa parte conceitual, ela é o esteio seguro que a gente vai estar sedimentando a nossa casa, né? Usando aí uma simbologia de uma casa, nós estamos, através desse primeiro momento, desses encontros nossos, nós estamos criando os alicerces da nossa casa, né? E depois o como fazer é a casa em si, né? É a própria dinâmica da própria casa, é o telhado, são os adereços, né? São os acessórios da casa, são os acabamentos. Mas enquanto a gente não tiver sólido esse alicerce da casa, é importante que a gente estimule a vocês a se debruçarem sobre esse material que a gente está trazendo. A notícia que eu quero trazer para vocês em termos de planejamento estratégico dessa nossa reunião, desse nosso encontro, né, mensal. A Beth vai dar continuidade ao longo de todo o ano de 2025, que para a gente é um privilégio, porque é um rico material desenvolvido por ela, tanto na estrutura do Conselho Federativo Nacional, quanto também na própria Federativa do Rio Grande do Sul. A Beth vai generosamente nos entregar esse material, todo esse encaminhamento, esse processo de aprendizado que ela está nos ofertando ao longo do ano. E eu vou, a partir do próximo mês, delegar esse primeiro momento de fala para companheiros nossos do movimento espírita brasileiro,
A gente vai estar recebendo pessoas de outros estados aqui também, para serem monitores, né, nesse primeiro momento do nosso encontro, trazendo temas variados. E aí sim, esses temas variados também vão entrar na seara do como fazer. Eu posso adiantar para vocês que o próximo encontro já vai tratar um pouquinho dessa aplicação do como fazer, tá? Mas hoje eu vou pedir para o Gabriel botar o primeiro slide, botar a minha apresentação aí. Nós intitulamos essa apresentação como sendo a linguagem da alma, porque, como eu falei para vocês, vai ser um desfecho dessa parte conceitual. Então, Gabriel, põe o próximo slide para mim. Como falar em público com o melhor de nós? Como estar diante de uma plateia, diante de uma audiência, e poder maximizar em termos de entrega de conteúdo para essa audiência o melhor de nós, né? De tudo que a gente já tem em nível consciente de conhecimento, de tudo que a gente já tem em nível emocional e afetivo, de bons fluidos, inclusive. Como fazer isso? Como falar em público com o melhor de nós? E a gente vai trabalhar um pouquinho essa pergunta, que é uma pergunta inicial provocativa. Pode passar, Gabriel, por favor. Antes de mais nada, nós precisamos ter foco na mensagem. E eu vou trabalhar esse conceito falando um pouquinho também do que a gente não deve fazer. Quando a gente tem uma exposição doutrinária para entregar, quando a gente tem uma fala em público para entregar, quando a gente tem uma tese para defender, quando a gente tem uma aula para dar, enfim, em todo o processo de comunicação, quando nós somos os emissores dentro de uma estrutura formal de comunicação, uma linha formal de comunicação, nós somos os emissores, tem receptores, né, nessa interlocução conosco. Antes de mais nada, a gente precisa ter foco na mensagem. O mais importante a ser entregue é essa mensagem. E essa mensagem, esse conteúdo tem que estar no nosso processo preparatório antes da fala, muito bem claro sobre o que eu quero falar. Qual é o substrato da minha fala que eu quero deixar marcado no meu interlocutor. Então, esse é o momento de planejamento da nossa fala, planejamento da nossa palestra, planejamento da nossa aula, planejamento da nossa interlocução, planejamento da nossa relação com o nosso receptor, nesse processo comunicacional. Foco na mensagem. Então, o mais importante, a gente ter clareza sobre essa mensagem que eu quero entregar. Tá? E o que eu quero comunicar com essa mensagem? Também é uma pergunta válida. Será que essa mensagem é uma mensagem que vai alavancar, vai ajudar o meu interlocutor? É uma mensagem neutra que não faz a mínima diferença? Ou, no pior dos cenários, é uma mensagem que vai puxar para baixo o meu interlocutor? É uma mensagem útil? Qual é a essência, né? A gente passa a avaliar o valor da mensagem. Qual é a essência do conteúdo a ser compartilhado, né? E aí a utilidade é um fator muito importante para a gente pensar sobre isso. É útil a mensagem que eu quero passar? Ela vai ser saudável? Ela vai ser positiva? E se sim, né? Qual é a essência dessa mensagem? Como é que eu faço isso? Nos preparando, pensando, refletindo, para que a nossa comunicação não seja uma comunicação emocional, não seja uma comunicação intempestiva, não seja uma comunicação apaixonada no mau sentido da palavra.
né? Nós precisamos ter vigor, nós precisamos ter engajamento na nossa mensagem, mas ela não deve ser apaixonada, ela não deve ser doidivanas, ela não deve ser um cavalo sem freio, né? A nossa mensagem precisa ser entregue com muita elegância, com muito cuidado, sabendo da utilidade dela, tá? Então, são elementos para a gente pensar. Podemos seguir, Gabriel, por favor. E aí, eu absorvi de uma palestra de filosofia que eu escutava certa vez, esse conceito que eu achei fantástico para a gente adaptar para a nossa conversa de hoje. Eu escutava dessa filósofa a seguinte, eu escutei, né, a seguinte simbologia. Ela dizia para o comunicador, para o palestrante, ele ser uma flauta. E por que a flauta? Por que nós devemos ser flauta? Né? No caso aqui, é uma flauta rústica, né? Uma flauta doce. Nessa flauta, nós vamos observar que a estrutura da flauta é uma estrutura de madeira, tá? E pela estrutura interna de madeira dessa flauta, nós temos um canal oco, tá? Um canal oco. E sobre a estrutura de madeira da flauta, nós temos os furinhos da flauta. Só que cada furinho, ele é milimetricamente pensado e planejado e colocado na flauta com uma distância que seja uma distância pensada, que seja uma distância harmônica, né? A gente vai observar que a diferença do espaço entre os furos é sempre igual, tá? Então, Gabriel, passa o próximo slide, que a gente já falou da estrutura da flauta. Agora nós vamos fazer os desdobramentos dessa simbologia. Então, meus amigos, a flauta, ela é oca, né? Só passa o ar. E isso que, na nossa simbologia, isso que está passando por essa estrutura oca da flauta é justamente a mensagem. Então, a mensagem, ela passa por essa estrutura oca porque nós somos a flauta. E a estrutura precisa ser oca. E a estrutura precisa se manter oca, sem misturar na mensagem a nossa personalidade, os nossos quereres, as nossas vaidades. Eu me lembro de Paulo de Tarso, que também foi nominado como o vaso escolhido. Por que vaso escolhido? Porque exatamente ele se construiu tão grande como um mensageiro, né? Como um divulgador do evangelho, que ele foi nomeado de vaso escolhido, porque ele é um vaso perfeito. A gente pode colocar, né, como a Beth fala, a gente pode colocar a água lustral do evangelho dentro desse vaso e essa água não vai se sujar, essa água vai continuar pura. Então, dentro da nossa simbologia da flauta, nós devemos preservar a estrutura oca enquanto intermediários, enquanto mensageiros, e deixar passar o ar da forma mais pura possível, da forma mais inoculada possível, da forma mais direta possível, porque esse ar para nós, na flauta, é a mensagem que a gente quer entregar. E esses furos da flauta garantem o ordenamento das ideias. Então, o espaçamento tem que ser equilibrado, tem que guardar a mesma distância. As ideias precisam estar roteirizadas, precisam estar cadenciadas, precisam estar classificadas, precisam estar espaçadas dentro da estrutura da flauta. E aí a gente começa a tocar a flauta. E quando a gente toca a flauta, e se os furos estão ordenados, ou seja, se a nossa estrutura da mensagem ela está ordenada, a gente não desafina. A flauta não desafina, porque os furos estão ali nos lugares que precisam estar. Tá? Isso é uma forma mais lúdica, mais simbólica que eu encontrei
para falar desses elementos essenciais, dos cuidados que a gente precisa ter nessa entrega da mensagem, né? Quando essa mensagem quer traduzir a linguagem da nossa alma, o melhor de nós. Pode passar, Gabriel, o próximo slide. E aí a gente vai voltar um pouquinho lá na Roma antiga, né? Quando eu salvei, desconfigurou um pouquinho o caractere, mas a gente vai lembrar de Marco Túlio Cícero, que foi um dos maiores oradores da história da humanidade, um romano, né? Um orador romano, muito consagrado, exatamente pela beleza da sua oratória e a consistência da sua técnica em oratória, a arte da oratória. Inclusive, Marco Túlio Cícero, ele publica uma obra nos entregando assim insumos e a prática de como deve ser organizada o ato do falar, né? A arte da oratória. Pode passar o próximo, por favor, Gabriel. E aí ele itemiza para a gente, ele nos desdobra várias etapas dessa boa arte da oratória. Antes de mais nada, é o que eu já falava anteriormente, nós precisamos organizar o nosso discurso e tentar investigar qual é o essencial da mensagem. E a mensagem, ela vai se constituir, ela vai se configurar, ela vai se construir a partir do processo de ideação, que acontece intimamente em nós. Então, esse processo de ideação, né, as nossas ideias vão ser colocadas em ordem, e aí surge a mensagem, que é desdobrada em fala. Então, Cícero fala exatamente isso. Primeiro descobre as ideias, processa a ideação. Depois, você vai classificar essas ideias de acordo com a importância que elas têm, né? E aí, depois que você faz essa classificação, depois que você faz esse ordenamento, depois que você se assegura que a sua flauta está com os furinhos colocados equitativamente nos lugares certos, você vai revestir essas ideias, revestir a sua fala de uma forma a embelezá-la com expressões convenientes. Então, de nada adianta, meus amigos, por exemplo, um orador espírita, né, no nosso caso, ou para um bom orador, você deter ótimas ideias, você ter organizado a sua mensagem, organizado a roteirização da sua palestra, mas na hora que você começa a falar, você usa expressões chulas, você fala com um português baixo, você usa a linguagem pobre, ou pior, você comete erros de português. Porque quando isso acontece, existe um elemento na teoria da comunicação, que qualquer comunicador estuda isso, mesmo aqueles que fazem o estudo da comunicação nas universidades, que existe uma expressão que é chamada ruído nesse processo de comunicação. Então, um erro de português num processo de comunicação é efetivamente um forte ruído. Por quê? Na hora que você comete o erro de português, todo mundo percebe, ou muitos percebem o erro e se detém no erro. E isso cria uma distração. E na medida que cria essa distração, você já desviou o foco da atenção do seu ouvinte ou do seu interlocutor para algo que já se distanciou da essência da mensagem que você quer entregar. Então, quando Cícero fala revestir a ideia, revestir a mensagem de beleza, é a preocupação com a forma correta de falar, ou usando adjetivos que atraiam a atenção, que embelezem as frases. Ontem, por exemplo, eu estava roteirizando um vídeo e estava me utilizando de palavras de Emmanuel, em A Caminho da Luz. Foi Emmanuel?
Não, minto, foi Pedro Granja, no Afinal, Quem Somos? É uma obra espírita pouco conhecida. Mas Pedro Granja, quando ele começa a falar do apóstolo Pedro, e cita o papel importante que ele teve no início, né, da instituição da Igreja Católica, eleito o primeiro Papa, né, quando ele começa a criar esse recorte histórico, nesse processo de passagem do cristianismo primeiro para o catolicismo, ele começa a falar de Pedro, em vez de dizer Pedro foi alavancado à posição do primeiro chefe da igreja, não. Ele começa a usar a simbologia do Pedro pescador, dizendo que a barca de Pedro foi conduzida para um processo de institucionalização da igreja. Ou seja, com essa frase, Pedro Granja falou exatamente o que eu teria falado, o que eu falei para vocês anteriormente. Só que ele falou com beleza. Ele pegou a figura de Pedro, que era um pescador, usou a palavra barca, dizendo que essa barca foi conduzida para um processo de institucionalização da igreja. Vocês entendem a diferença? Isso é um processo de embelezamento do discurso. E são expressões convenientes também, porque todo mundo vai se lembrar, quando se fala isso, que Pedro foi um pescador, que ele foi um colaborador primeiro daquela equipe inicial que Jesus elegeu para trabalhar com ele os conceitos do cristianismo primeiro. Então, isso é embelezamento da fala, é embelezamento do discurso. Fixá-las na memória, porque depois que você roteiriza, essas etapas elas devem estar claras para você na memória, para você prescindir de equipamentos ou para você prescindir de uma folha de papel. Na medida do possível, nós devemos fixar na memória os pontos chaves do nosso discurso. E aí é bem orador romano, né? É bem um conceito que se referencia na antiguidade. Ele diz assim, Cícero diz assim, recitá-las, recitar as ideias com dignidade e graça, porque isso tem a ver com a proposta da mensagem, se é uma mensagem que vai edificar, se é uma mensagem útil, ela deve ser portadora de graça e deve ser portadora de dignidade. E aí, qual é o resultado final disso tudo? O encantamento do público. Mas será que a gente quer encantar o público só porque a gente quer encantar? Não. A gente quer encantar o público porque, se o público ficar encantado, ele vai mais facilmente sedimentar a mensagem. E aí vai acontecer o que eu falava para vocês na última reunião. A mensagem e a ideia, a comunicação, ela vai sair do terreno cerebral para invadir o nosso coração e se sedimentar dentro do nosso coração. Então, por isso que Cícero fala que o objetivo maior, final, é trazer o encantamento para quem nos ouve. Pode passar, Daniel, para o próximo slide. Já está terminando, eu vou passar para a Beth. Tem mais algum? Eu acho que tem mais um só. Tem mais dois. A mensagem está truncado aqui, mas eu vou ler para vocês. A mensagem deve trazer utilidade. Obrigada, Gabriel. A mensagem deve trazer utilidade, né? Já testamos isso antes. Fazer com que a audiência retenha uma criação mental. Existe o dito popular que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso é verdade. Se nós conseguirmos, com êxito, a criação mental daquilo que a gente entrega em forma de mensagem no nosso interlocutor, a gente pode ter certeza que esse processo de comunicação foi um processo de comunicação efetivo. Fazer com que a audiência retenha uma criação mental, uma imagem. Vivifique em imagem aquilo que ela ouviu, aquilo que ela recebeu. Isso é ser canal. Isso é ser comunicador. Isso é ser mensageiro. Conseguir entregar uma mensagem que se fixa
em criação mental nos nossos interlocutores. E olha que eu não estou nem dando aula de obsessão aqui, tá? Mas os obsessores usam isso também. Sigamos, vamos para o próximo slide, foi só uma brincadeira. Então, etimologia do grego, né? A mensagem e a linguagem e a comunicação que provém da alma, né? Ela precisa ser uma mensagem que transpareça autenticidade, genuíno, ser algo genuíno, ser algo legítimo, verdadeiro, original. Quando nós somos legítimos no nosso falar, e aí não é difícil para entendermos, porque somos espíritas, nós não apenas falamos, mas nós irradiamos, nós vibramos, e essa vibração acompanha as nossas palavras. E se isso emerge, e daí porque a linguagem da alma, se isso emerge do nosso coração, isso vem carreado de legitimidade, isso vem carreado de veracidade. Nós somos originais, nós não estamos imitando ninguém, nós estamos sendo únicos, verdadeiros, legítimos, entregando o melhor de nós para quem nos ouve, com autenticidade. E aí, essa comunicação de alma para a alma acontece. A linguagem da alma se estabelece. E é por isso, né? E nós nos lembramos de Divaldo Pereira Franco, nesse exato momento, quando ele passa por uma situação de muita instabilidade, né? Talvez já chegue brevemente o momento da libertação dele, enquanto espírito, né? Abandonando o corpo carnal. A gente se lembra de Divaldo na noite de hoje e vibramos para ele nesse momento, usando ele como um exemplo de pessoa que fazia isso e que faz isso como orador espírita. Nós saímos encantados de uma palestra de Divaldo, mas não é simplesmente pelo que ele falou, é basicamente e muito pelo que ele vibrou, pelo que ele entregou com legitimidade, sendo genuíno, sendo verdadeiro, sendo autêntico, sendo original, né? E tantos outros irmãos grandes da oratória espírita que fazem o mesmo, né? Então, meus irmãos, logicamente que eu fiz uma varredura muito rápida, mas para destacar alguns conceitos que, enquanto espíritas, precisamos dar essa amplitude no entendimento temático da oratória, né? Não é só falar, é falar com o coração, é falar entregando energia, entregando bons fluidos, por que não? Bons fluidos, né? E se utilizando de todos esses recursos para uma melhor sedimentação da mensagem. O último slide, Gabriel, por favor. Falar com o coração, tá bom? Essa é a minha mensagem da noite de hoje. E eu passo para a amiga Beth. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos, queridas, eu ouvia a nossa Cris trazendo todas estas considerações, essa pauta em conceitos, mas, sobretudo, de sedimentos sobre os quais nós estruturamos a mensagem. A imagem da flauta, ela é perfeita, Cris, porque eu fiquei aqui imaginando o som da flauta, o alinhamento das notas, o efeito que ela causa
na nossa sensibilidade quando bem executada. E fico pensando nesta flauta que foi Divaldo, que é Divaldo, o quanto o som que saía da sua ambiência, porque era muito mais do que a voz, eram os sentimentos, era um caráter forjado na renúncia, na perseverança, no amor, na dedicação. Ele muitas vezes dizia: eu não falo nada diferente dos outros, mas talvez a forma como eu fale. É claro que ele falava diferente. E exatamente por isso, porque era capaz de falar com o coração. Então eu lembrei que todas estas ações, e tu trouxeste o exemplo de como Marco Túlio Cícero nos remetia à consideração de como estruturar uma mensagem. Todas estas ações, elas requerem que as nossas equipes tenham líderes capazes de despertar em cada um esses valores. Porque o oco da flauta, essa estrutura que não interfira na mensagem, esse oco da flauta se constrói com a capacidade que nós temos de fazer crescer as nossas virtudes. O comunicador, ele precisa se tornar oco no sentido de que ele tenha que ter virtudes para ser um instrumento confiável do Cristo. É preciso permitir que estes furinhos milimétricos arranjados na flauta sejam aquelas oportunidades que a divulgação da mensagem evangélica, da mensagem espírita, traz à sua vida, efetivamente deixe fluir as notas adequadas. Então, existe um aspecto da liderança que nós estudamos de uma forma assim, muito lúdica também, que é onde se lastreia toda a nossa capacidade de embelezar as expressões de forma conveniente, de recitá-las com dignidade, de classificar de acordo com a importância. Nós precisamos desenvolver valores para isso. Isto é trabalho de equipe, não é jamais um trabalho solitário. Então, quero convidar os companheiros para que a gente assista um excerto de um filme muito antigo. São 10 minutinhos, mas vale a pena porque ele diz muita coisa a respeito da liderança. Vocês devem, a maioria, claro, se não quase todos, devem conhecê-lo, A Fuga das Galinhas, tá? Aquela atitude da galinha Ginger, quando ela quer, ela se dá conta que as companheiras, depois que se exaurem colocando ovos, elas vão finalmente parar na panela e ela decide que é um momento de dar um basta naquilo. Então, ela começa uma mobilização no galinheiro para retirar todas as galinhas dali. Então, a gente cortou algumas cenas que eu vou procurar compartilhar aqui, convidando-os para a gente assistir. E vamos ver se eu vou ter a possibilidade de. Eu estou compartilhando a tela?
Tá, eu estou vendo a sua tela, Beth, só que por enquanto está preta. É isso mesmo, tá toda preta. Agora Agora veio. não. Agora os líderes aceitam ajuda. Mas Frase era um, 1, era o um vídeo, né? filme, era um filme que era para passar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. A gente aguarda com calma, não tem problema não. Agora você está de novo compartilhando. A tela está pretinha, Tá né? pretinha. É. Se você passar para o próximo slide, talvez ele ative. Para o próximo slide. Esse é o primeiro, né, Beth? É, esse é o Passa para primeiro. o próximo. É. Aí. Não? Não, né? Me dá um, o Duque, me dá Sim. um e-mail que eu possa compartilhar com você, ver se você consegue. Claro, me manda. Pode me mandar. Eu vou te mandar no privado. Tá. Tá mandando aqui no chat? Tu mandou no Whats? Onde é que tu mandou? No Quem WhatsApp. é No no WhatsApp. WhatsApp? Ah, no WhatsApp, tá bom. Lembrando que esse filme, enquanto a Beth resolve essa questão técnica com o Gabriel, esse filme A Fuga das Galinhas é um filme bem antigo, se eu não me engano, da década de no início da É década 2000, de é 2009, 2000, isso. isso, no início de 2009, em 2009, e ele concorre ao Oscar, né, como filme de animação. E claro, né, a animação é ótima, mas o conteúdo foi algo, à época, também inovador, porque traz como essência básica E esse eles são olhar. todos de massinha, né? Os personagens, né? São É, todos são de feitos de massinha. massinha, isso, e traz, né? Nós estamos em 2025, mas em 2009, essa temática da liderança era algo muito inovador ainda, né? As empresas Isso. estavam Aham. começando a lidar com a questão da liderança. Eu lembro que teve aquele livro também que foi um best-seller, Jesus e o Monge, ou Monge Jesus, alguma coisa assim, que para quem é espírita não traz nenhuma grande novidade, né? Mas Sim, o é assunto da verdade. liderança, ele estava na efervescência, né? Naquela época É, do ano com 2000. certeza. E essa Fuga das Galinhas foi um sucesso imenso de público, exatamente por isso, porque além do recurso ser, como lembrou a Fernanda, de ser de massinha, né? Animação feita por massinha, Sim. trazia o assunto da liderança também, para Hollywood, né? O Gabriel vai compartilhar. Ó, veio. Esse treinamento de liderança tem uma informação bastante organizada. Tá dando microfonia, gente. Tá dando. Vamos É. fechar todo mundo o áudio. Todo mundo fecha Nem seus deu áudios. aumento da Maria Responde. Não vem nenhum, não. Já falou que é assim. Não vem, não. Deve vir esse mês agora, né? Deve ser esse mês agora. Mês de Tem abril. alguém com áudio Vai aberto, bem mais. pessoal? Todo mundo desligando o áudio, por favor. Tenta exibir agora, Beth, porque a tela já veio certinha para gente com a cena do filme.
Eu Pode. mandei só o vídeo agora para o Gabriel, quem sabe só com o vídeo, sem estar inserido ali no. Tá, pode. Tu me mandou por e-mail? Eu vou pegar aqui e vou botar agora. Mandei pelo Porque Drive. Maravilha. O Jones está colocando para a gente que está sem som e É, a o hora vídeo tava sem som, isso mesmo. E é, também, quando for botar, tem que aumentar a tela. Já tá aqui. está dizendo que pode ser que o arquivo não seja suportado, né, pelo PowerPoint, mas a É, gente vai pode ser. conseguir. A gente vai conseguir. Vamos ver, acho que Tá agora aqui, vai tá dar. aqui. Conseguir. Agora foi, agora Deu? foi. Tá. Peraí. Isso era bom uma pipoca agora, né? Para a gente ficar mastigando e Hoje, ouvindo. mais cedo, eu já comi pipoca. É, Vai com eu pipoca. também. Vocês estão vendo? Tá preto. Sim, Agora tá acho que vai tudo preto, dar. mas, Agora vai dar. Aham. Verde. Tá ouvindo? Tela grande. Agora é só Tá ouvindo? Não, tá tá sem sem som. do Quando que. for compartilhar, tem que ativar o íconezinho de som no Zoom, senão ele não compartilha. Vamos lá. Mais uma vez. Pá. Eu quero esse. E eu quero compartilhar o som. Isso já é uma aula prática de comunicação, tá? Já É isso é. aí. Como compartilhar um arquivo de vídeo no De Zoom. vídeo no Isso A Zoom. aí. gente está vendo na prática. Tudo é aprendizado. É, pois é. Vamos lá. Agora sim. Vou zerar. E som compartilhado. E vê aí. Som ok? Aham. Oi. Ok. Muito obrigado, Gabriel. Muito bom, né, Cris? Eu vejo assim, ó, que é um vídeo. A gente poderia passar o resto da noite falando sobre ele, porque ele tem muitos elementos, principalmente nessas tarefas complexas que a área da comunicação nos traz. O processo da liderança de equipes, vocês viram que a gente encerra ali com aquele conceito que nós trabalhamos no encontro anterior, porque é efetivamente aquele conceito que vai sempre nos apontar as dificuldades, como elas podem ser supridas. São aquelas competências que vão sendo pouco a pouco estabelecidas, buscadas por aqueles que desejam desempenhar um processo de liderança que nos sirva para dar conta de todas estas atividades. Depois eu vou passar para vocês no grupo essas frases,
a fim de que vocês possam estabelecer uma correlação entre essas frases do vídeo e a área da comunicação social espírita. Porque ali está a força do amor, que está lá no final do conceito. A competência de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente, visando objetivos comuns, inspiradas pela força do caráter e do amor. Então, dar força ao nosso caráter com o desenvolvimento de virtudes, fortalecendo a nossa capacidade de amarmos as pessoas que estão envolvidas nas nossas equipes, as pessoas que são destinatárias da mensagem que nós queremos elaborar. É o que vai fazer com que a flauta permaneça oca e fazer com que as notas que ela produza atinjam verdadeiramente o coração, porque hoje nós estamos vivendo momentos em que há uma necessidade de revitalizar o ânimo das pessoas, de devolver a esperança, de fazer com que cada ser humano se encontre com Jesus. Então, a liderança servidora, ela é esta ferramenta fundamental para nós atingirmos isso. Nós podemos fazer alguns alinhamentos assim, de uma forma rápida, porque nós não, não podemos esgotar, né, essas questões assim. Mas quando nós dizemos ali que os líderes aceitam ajuda, vocês estão conseguindo ver? Quando nós dizemos que os líderes aceitam ajuda. Vocês lembram ali que a Ginger estava envolvida numa discussão, o Palmer chega e tenta resolver a situação de uma forma até meio atrapalhada, mas ela reconhece o esforço. Quantas vezes nas nossas equipes nós estamos em meio a esses desafios, ou quando estamos classificando a mensagem, ou quando estamos tentando embelezá-la, ou fixar na memória, ou recitá-la, ou buscar conteúdos, enfim, e nos vemos envolvidos com esta policromia, né? Essa quantidade de visões diferentes. É preciso que nos ajudemos. E isto é aquele momento em que nós precisamos fazer a busca, o fortalecimento de lembrarmos que esta competência da humildade, essa virtude da humildade, ela é fundamental. Ela é a base sobre a qual nós, líderes e liderados, vamos estruturar uma capacidade de trabalharmos com a mensagem evangélica, com a mensagem espírita da forma mais adequada possível e necessária aos momentos pelos quais nós atravessamos. Aí nós trouxemos uma frase de Emmanuel, dizendo que a chave da humildade é cunhada no metal puro da paciência. Então a gente vê a Ginger ali, a galinha, né? O líder, o quanto ela foi trabalhando a paciência com um que entendia, com o outro que queria fazer diferente, com o outro que dizia que aquilo era tempo perdido, né? Com quem estava resignado com a situação. E nós vemos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano nas equipes, que é assim. Aquele que é o que entende que precisa mudar, é o que não quer mudar, é o que está muito bem na zona de conforto, é o que enxerga somente a si mesmo e não vê o outro. Então, perante quaisquer tropeços da estrada, recomenda Emmanuel, usa semelhante talento do espírito e alcançarás para logo
a equação de harmonia e segurança que pretende chegar. Então, a humildade é um dos princípios da liderança. E o outro que está nessa frase do aceitar ajuda é a gentileza, né? Aqui, a Joana vai dizer, né, que a gentileza ela é uma das condições para que mais tarde nós possamos habitar as colônias espirituais superiores. Então, a gente precisa fazer esse exercício enquanto exercemos a liderança, de formarmos esse hábito, de tratar os outros com cortesia. Por mais difícil que seja a situação, a aspereza, né? Como diz o Evangelho, que a rigidez afasta, né? A aspereza trinca as relações. Então, para aceitar ajuda, nós vemos que esses dois princípios de liderança, a humildade e a gentileza, são fundamentais. Mas tem outra frase ali que vem de um momento em que a equipe precisa, né, tomar decisões, precisa buscar saídas. Foram por baixo da cerca, não deu, foram por cima, não deu, fizeram alguma coisa para ser projetado, se estatelou na parede. Então, nós vamos percebendo quantos ajustes nós precisamos fazer no nosso dia a dia, porque é desafiador nós divulgarmos uma mensagem da importância, da profundidade, da beleza, da importância que é a doutrina espírita. Então, por óbvio, que muitas vezes nós vamos nos deter diante de investimentos que fazemos e que nem sempre nos dão o retorno que a gente precisa fazer. Então, ali diz que líderes incentivam a criatividade, sonham, constroem uma visão e motivam a sua equipe a realizá-la. Aí, esse eu acho que é um dos grandes desafios e dos mais belos da liderança. Porque às vezes a gente enxergar as coisas que precisam ser feitas, ter uma visão grandiosa, até que não é alguma coisa tão difícil, porque não raro nós fazemos as nossas preces e a gente tem inspirações, tem visões. Agora, compartilhar essa visão, transmitir isso para a equipe é um grande desafio. E para isso, aí vem de novo, né, esse princípio de liderança, precisa ter paciência. Precisa ter paciência. E a gente lembra, então, Abigail, em Paulo e Estevão, respondendo à pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? O desânimo, às vezes, ele bate a porta, porque são tantas pressões, são tantas ações. Muitas vezes nós estamos envolvidos em fazer o melhor, o coração está feliz. Quando a gente vê, se recebe uma chuveirada, né, de alguma coisa que é contrária a tudo aquilo que é incompreensão. Às vezes, um mínimo desacerto, desajuste numa tarefa que vem dando certo já provoca uma série de questões que parecem destruir e desanima mesmo, né? Então, esse é o momento de ter esperança. É a paciência, aquela paciência dinâmica que a gente vê na árvore que é cortada e, de repente, começam a aparecer as folhinhas tenrinhas no tronco, né? É a semente que a gente enterra no solo e, quando vê, ela começa a nascer. Essa é a paciência, que é um princípio de liderança. Paciência para construir sempre. Vai se achar um caminho, vai se achar um jeito, até porque nós, os comunicadores espíritas, nós estamos trabalhando a soldo de Jesus. Então, o êxito
a eficiência, a eficácia, a efetividade do nosso trabalho, ela está garantida. O que nós precisamos é aprender a fazer bem. Então, sempre, a providência contra o desânimo é esperar, não desesperar. E também há um outro princípio de liderança que vem muito claro ali no vídeo, né? Quantos ataques a líder Ginger recebe, quantas incompreensões, mas é preciso perdoar sempre. O coração do líder precisa se preparar para perdoar. Por quê? Porque assim como nós erramos com os outros, com certeza as pessoas vão errar conosco. Então, perdoar é tolerar a imperfeição, aceitar as limitações. Nós não temos das nossas equipes criaturas com as duas asas. Nós não temos anjos, porque nós não somos anjos. Se fôssemos anjos, lideraríamos anjos, ou se liderássemos espíritos que ainda não chegaram à angelitude, para nós não teria problema. Mas não, nós somos seres cheios de imperfeições. Então, precisamos que tolerem a nossa imperfeição, que aceitem as nossas limitações e precisamos desenvolver esse outro princípio da liderança. É por isso que Abigail responde, né? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Quantas vezes a gente faz mensagens, a gente programa treinamentos, a gente compõe material e não tem o efeito que a gente esperava, não é? Parece assim que, nossa, eu queria tanto, eu me dediquei tanto, eu fiz com todo o amor do mundo, mas as pessoas muitos ficaram indiferentes a isso. Isso é da natureza de um mundo de expiações e provas ainda em sua grande parte, como é o nosso. Então, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho, que é o conteúdo da nossa mensagem, que é o compromisso que nós temos com Cristo, com a indiferença dos homens? Perdoa. Esse é um princípio de liderança que precisa estar presente nas nossas equipes. Nós estamos, como disse a Cris ali no início, ávidos por saber fazer, saber como fazer. Isso é fundamental, é importante, mas, sobretudo, nós precisamos consolidar nas nossas vidas, nos nossos corações, o porquê fazer. Porque é isso que vai nos segurar naqueles momentos que, à primeira vista, a gente fez tudo que pôde e o resultado parece que não vem. E a gente sabe o quanto a área de comunicação ela é atingida por esses dardos para desanimar, para desistir, para desarticular. Então, o coração de líder comunicador tem que ser forte, gente. Tem que estar sempre com os olhos voltados para esses aspectos. O líder se preocupa com sua equipe, está determinado a conquistar um objetivo comum, algo que seja bom para todos. Então, a gente vê a Ginger ali fazendo, né, o companheiro entender que não era tirar uma, duas galinhas, era todo mundo. Isto tem que estar muito claro no coração do líder. Assim. Quando a gente compõe os projetos, os programas, as ações, a gente precisa ofertar algo que seja bom para todos, embora muitas vezes esse nível de satisfação
não atinja a todos e todos não estejam ainda prontos a reconhecer. Mas isso precisa passar pelo filtro da mensagem de Jesus e dizer: é bom. Se você não conseguir perceber isso agora, vai perceber daqui a algum tempo. Porque quantas vezes nós vemos equipes que querem fazer divulgação de forma diferente, tá? Que não é alguma coisa que traga em si todos os elementos da mensagem do Cristo, da mensagem espírita. Então, o altruísmo é um princípio de liderança e que também está no diálogo lá com a Abigail. Como fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo ama? E aí é que está o coração do líder. É preciso saber amar. Amar a tarefa, mas também amar as pessoas, porque nós não realizamos tarefas sem envolver pessoas. A gente tem compromisso com as tarefas, mas a gente também tem o dever de proporcionar às nossas equipes o seu aprimoramento. E o compromisso, né, gente? Ser fiel à escolha que nós fazemos. Somos comunicadores espíritas, então precisamos trabalhar para isso. Está também no diálogo de Saulo com Abigail, como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus, trabalhe. Porque na medida que nós trabalharmos para divulgar a doutrina dos espíritos, a mensagem do evangelho aclarada pela doutrina dos espíritos, nós vamos alcançar essa elevada expressão. E esse é o nosso compromisso. Então, alguns princípios de liderança que nós podemos extrair do vídeo que precisam ser, para nós, uma pauta diária de transformação. Toda vez que nós estivermos com dificuldades, desafios, impedimentos nas nossas atividades, nas nossas equipes, vamos revisitar esses princípios de liderança. Vamos ver como está batendo esse coração de líder. O que é que está faltando? Qual é o colorido que nós precisamos dar à nossa essência de liderança para superarmos o desafio que está posto? Outra frase que tem lá é que os líderes reconhecem as ideias dos outros, usam o melhor de cada um, delegam atividades, participam e fazem as coisas acontecer. Os recortes do vídeo mostrou tudo isso, né? A Ginger estabelecendo as atividades de cada membro da equipe, até que o caça, como ela chamou ali no início, deu certo, voou e colocou todos fora das cercas. Esta frase dela, as cercas não estão fora, elas estão na nossa cabeça. Então, a gente tem efetivamente, se nós sentarmos aqui, né, nós estamos aqui, se nós começarmos a elencar todas as cercas que estão neste momento detendo talvez a nossa caminhada na área da comunicação social, no nosso centro espírita, no nosso conselho regional, no nosso conselho estadual, tenho certeza que todos nós vamos fazer uma listagem enorme. Mas é exatamente nesta lista, nesses impedimentos que nós elencamos, que nós precisamos trabalhar, e trabalhar primeiramente, revisitando como está o nível dessas virtudes, que são os princípios de liderança servidora.
tá, meus amigos? Eu vou postar o nosso, essas frases lá para que vocês, de repente, possam fazer textos, elaborar, sei lá, alguma coisa no sentido de conectar esses princípios de liderança servidora com a área de comunicação social e espírita. Que eu imagino assim, é, o tempo que dirigi a federativa, sempre vi uma área que parecia um para-raio, assim, tá? Um para-raio. Você construía as equipes, treinava as equipes, elas funcionavam bem por algum tempo, daqui a pouco começava o processo de, enfim, parece que, porque sim, é uma área transversal. Se tem uma bacia, vamos aqui trazer uma imagem. Se você tem uma bacia hidrográfica que vasculariza um determinado estado, um determinado terreno, vocês têm vários riachinhos que, que são intermediários, eles saem daqui, vão até ali, e você tem um rio que atravessa toda a extensão da área. Se você quiser comprometer a irrigação desta área, qual é o rio que você vai atacar? É aquele que atravessa toda a área, e a comunicação é assim. Você quer interromper o fluxo, você quer retardar a chegada da mensagem aos corações, ataca a área de comunicação social espírita. Por isso, a necessidade de nós desenvolvermos lideranças fortes, que efetivamente tenham a noção de que a comunicação não é apenas o operacional, não é apenas saber fazer as coisas, mas, sobretudo, é saber apoiar equipes, formar equipes fortes, fazer com que as criaturas se devotem a essa causa de divulgar a doutrina espírita. Então, é muito importante que na área de comunicação se formem lideranças servidoras. Isto sem sombra de dúvidas, a essência do maior de todos os mandamentos. Servindo na área de comunicação, liderando na área de comunicação, estarás amando o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amigos, deixo essas provocações assim. Identifiquem nesses princípios de liderança onde nós podemos fortalecer a nossa capacidade de servir, porque liderar é servir. Muito bom. Gabriel, me dá 2 minutos. Eu prometo que vão ser 2 minutos. Juro, pode cronometrar. Beth, é lindíssimo tudo isso que você fala. É muito consistente, é muito profundo. Nos dá, assim, grandes ilações para reflexões profundas. E eu queria só pensar uma cena dessas coletâneas de cenas que você separou para gente, mas um fragmento de uma das cenas que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivenciando agora no estado do Rio de Janeiro, frente à equipe de comunicação e frente à própria organização do próprio movimento espírita do estado do Rio de Janeiro, com os seus conselhos espíritas de unificação. Eu acabei de receber notícias aqui da diretoria do CERJ das temáticas levantadas para os 2 primeiros encontros de unificação, abril e maio, que vão acontecer nas regiões do estado, né? Não há em nenhum dos 2 encontros demandas para comunicação. Ou seja, Olha aí. nesses locais, a comunicação ainda não foi entendida como algo relevante. Enquanto isso, tá?
nós temos uma robusta equipe de comunicação formada por embaixadores, acrescidas de irmãos, né, solidários e corajosos, que engrossam essas fileiras de trabalho, que somos todos nós, presentes hoje aqui nessa reunião. Juliana, do Uruguai, não quero deixar de falar ninguém, mas quem está me ocorrendo na cabeça agora, né? Rodney do Paraná, Santa Catarina se apresentando, tem várias pessoas de Santa Catarina aqui, enfim, tantos outros, somos 65, ou éramos até bem pouco tempo, 65 nessa sala. O que eu quero dizer com isso e qual é o elemento que eu quero pensar da cena? A cena onde a Ginger começa a apresentar para o galinheiro ali, para todos os componentes, qual é o plano? Para onde a gente vai? A gente vai para um lugar muito melhor. E aí as pessoas, elas estão tão enrijecidas, tão acrisoladas naquela metodologia de trabalho arrastada do galinheiro, que uma delas pergunta assim: mas aonde vai ser o novo galinheiro? Ela diz: não, vocês não estão entendendo, não É, existe galinheiro, existe um campo verdejante. Então, meus amigos, infelizmente, eu preciso fazer essa reflexão com vocês aqui nesse fórum, porque esse fórum nosso hoje é o campo verdejante da Ginger, onde nós temos condição de mergulhar e alçarmos voos e agigantarmos as verdade. nossas mentes, os nossos trabalhos, a nossa união. Vocês não têm noção da importância desse espaço. Nós estamos no campo verdejante, meus irmãos, nesse momento. E o movimento espírita do estado do Rio de Janeiro tem muita galinha ainda perguntando para onde vai ser o novo galinheiro, ou aonde vai ser o novo galinheiro, porque as pessoas sequer conseguem, nas regiões, se mobilizarem para colocarem temáticas voltadas para a comunicação, É para verdade. que aconteça ali, naquele encontro de unificação, um grupo de trabalho de comunicação. Mas não tem problema, porque nós aqui já estamos trocando com os comunicadores dessas áreas e olhando para o campo verdejante e nos trabalhando nesse campo verdejante. Entende? Mas essa estrutura de onde está o galinheiro, mas quem vai ser o chefe do galinheiro? Não, não É, existe galinheiro. A proposta de trabalho é outra. A gente quer desconstruir, precisa ser desconstruído os galinheiros. É uma metodologia vencida já, entende? Então, foi só uma palavra de estímulo e uma conexão, uma para conexão. vocês entenderem o valor desse nosso trabalho aqui e agora hoje. Vão Mas seguir pedalando, né? Vão vamos seguir seguir pedalando, pedalando. porque a gente Isso, não pode ver o paraíso se não pedalar, não é o que ele diz ali, né? é isso aí. Gabriel, foram mais de 2 minutos, depois você me apresenta o castigo. Não, que nada, tudo certo. Então, já vamos então, tudo certinho, tudo no esquema. Já vamos aí passando já pro período aí do encerramento, só uma palavrinha que eu gostei bastante, né, desse encaminhamento que a gente está conectando, né? A gente conectou o primeiro encontro e nesse segundo encontro foi além também de pensar a comunicação. Eu acho que, como a Cris falou muito bem, o trabalho de comunicação não é só nos movimentos espíritas, né? Porque eu trabalho com comunicação, possivelmente a maioria também que trabalha com comunicação fora, de certa forma acaba se desvalorizando, né? Achando que o trabalho da comunicação é menor. E nós temos, como espíritas, a visão de estar sempre galgando para o melhor, né? Sempre. E nós também temos a responsabilidade da divulgação, né? Da divulgação doutrinária, que é o que também nos cobre também, e também nos basta, né? Porque a comunicação, né, como diz os preceitos espíritas, né? O que que você faz para melhorar, né? O que você faz para dar suporte à doutrina? Divulgue, né? Você precisa divulgar, você precisa tal, e a comunicação faz muito disso, né? A gente conecta muito esses corações que estão aí muitas das vezes
precisando de um carinho e a comunicação tá aí para fazer esse suporte. Eu acho que a gente tá agregando para um local muito legal e esse é o segundo encontro, então tem muito mais, beleza? Então, podemos já fazer a prece, né? Já podemos. Aí eu queria que se tiver algum outro voluntário que possa nos fazer, nos ajudar nesse momento, fazer a prece para já caminhando aí para o encerramento, ok? Alguém? Ah, pode ser então, Marilda. Pode ser então, tá bom? Pode ligar seu microfone. Estão me ouvindo? Mestre amado e querido Jesus, muito obrigada por estar participando de uma atividade que é sine qua non para qualquer relacionamento pessoal, interpessoal. A comunicação faz parte das nossas relações e é através da linguagem interpretada que conseguiremos, quiçá um dia, melhorar o nosso modo de entender o mundo, de entender as pessoas. Que possa o Senhor Jesus envolver essa digna tarefa a que se propõe os irmãos que aqui nos encontramos, buscando caminhos para melhor apresentar essa doutrina a todos que a vêm buscar. Que possamos com isso rogar ao Senhor que apoie infinitamente este trabalho, esta tarefa. Que o seu amor infinito perpasse pelos nossos corações, para que tenhamos fé, esperança, coragem de vencermos todos os obstáculos que se nos apresentam, para que consigamos, vencendo, chegar ao objetivo maior de nossas vidas, que é o progresso. Progresso bem direcionado, bem encaminhado. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, pois estamos nos esforçando bastante para estarmos conectados com a sua luz. Que assim seja. Que assim seja. Então, Cris, pode abrir para alguém falar alguma coisa ou não? Sim, claro, para a gente se manifestar aí, quem quiser, Isso. né? E desde já agradecer a presença de todos. Ah, antes de alguém. Tirar foto. Ah, isso, justamente. Antes de alguém falar, mas fica a postas aí quem quiser falar. Mas a gente só passando uma informaçãozinha, né? Que quem não assistiu, né? Quem não estava presente no primeiro encontro desse ano, já tem o link certinho, né? Para vocês assistirem, então tá lá. Então a gente também tá desenvolvendo também pílulas, né? Das lives, para vocês assistirem também uns pedacinhos. E também, mas se você quiser ver na íntegra, também já está disponível lá. Se você quiser, coloca lá no grupo. Ah, eu quero o link. A gente coloca de novo para vocês assistirem. E o próximo, né? Assim, né? A gente está falando, né? A Cris pode dizer melhor. Mas em maio, né? Que é o próximo, sempre é a terceira quarta, que Isso. seria no dia 21. Então, fica aí atento. Nosso próximo encontro, terceiro encontro, seria no dia 21 de maio, ok? Só para vocês se situarem aí no grupo. E as inscrições também estão abertas para. Você pode divulgar para outras pessoas também. Divulguem aí o link para as pessoas se inscreverem e ver o que você viu hoje, né? Ver o que você tá presenciando hoje. Muitas pessoas ainda não estão presentes entre nós e pode se inscrever, participar do grupo e também fazer parte dessa capacitação que é incrível. Acho que a gente leva dessa live
desse encontro é que nós precisamos nos unir, estamos conectados aí. E agora, quem quiser falar, pode abrir aí o áudio. Renata? Não, Fernanda? Quer falar? Quem quer falar, pode, A pode abrir. foto, Vamos fazer a foto agora? Foto. Tá, vamos nessa. Quem quiser abrir aí a câmera, vamos abrir. Ajuda aí, ajuda aí. Vamos abrir todo mundo, É, pessoal. então. Quem não, pode. Vamos um tirar. momentinho, eu tô prendendo do meu cabelo aqui. Beleza, beleza, tá. A Fernanda está se modelando ali, ó. Não, meu cabelo, tá calor, aí Não, eu tô tava brincando com com o copo você, ajeitando. Fernanda. Tô brincando, minha irmã. Eu sei, Cris. Mais alguém? Essa da flauta me pegou. Essa da flauta realmente é uma ótima mensagem, né, para nós da área de comunicação. Realmente foi, certo? Deu ok aí? Joinha? Então vamos nessa. Então vamos tirar a foto. Aí, ó, vou contar até três. Aí o sorrisão. Vamos lá. É um, dois, três e sorriso, tá? Um, dois, três. Aê! Ótima foto. Perfeito. Maravilha, gente. Então, quem quiser falar, ainda dá tempo de falar ainda? Né? Dá tempo? Quiser Ah, falar alguma vamos coisa? abrir aí. Se alguém quiser falar, comentar alguma coisa, o No momento é chat. agora. Nossa, gente, foi muito boa a de hoje. Eu também estava na primeira, né? Gostei muito também da primeira, gostei dessa aqui. E é isso, gente. Muita gratidão por estar com vocês mais uma vez, né? E não sei se foi você, Cris, não sei se foi você que me ensinou a botar essas coisas que, né, de coraçõezinhos subindo na tela. Tem aqui a reação, né? Alguém me ensinou no primeiro Exato. encontro, eu Ó, vamos lá. aprendi. Isso. Eu aprendi já. Nossa, muito bom mesmo. Que bacana, Fernanda. Alguém quer E comentar aí, mais alguma coisa? tchau, gente. Boa noite, até Boa um próximo noite. encontro. Isso. Rodney levantou a mão. Alguém? Alguém Alguém? levantou a mão? Rodney. Rodney. Isso, O eu mesmo. Rodney, diga aí, É, meu irmão. Rodney, o bom, Rodney. bom, o seguinte, eu quero dar o parabéns pela montagem do curso dessa noite. Agradecer, eu acho que foi a Mônica. Acho que foi a Mônica que deu ali a dica para usar a questão do som, tá? Eu sempre costumo, quando tem uma dificuldade, a gente tem que gravar rapidinho um tutorial e soltar no grupo para a gente aprender como que faz a situação ali na próxima, sabe? Eu acho que no nosso grupo deve de fazer isso aí, né? Tá com dificuldade de compartilhar, então grava ali um videozinho rápido e mostra para a gente como Isso que aí. faz, né? É. Gostei do apoio aí dos companheiros, principalmente da Mônica, que eu acho que foi ela que passou a dica. Agora, uma coisa importante no que foi falado ali é na questão do desânimo, né? Então, assim, foi muito bom a Barbieri ter colocado isso, porque eu e a Juliana Felipe lá do Uruguai já encontramos um mecanismo, né, da gente falar sobre as nossas dores nessas questões e como é importante a gente encontrar durante esse processo alguém que a gente tem uma autoconfiança tão grande que a gente pode usar o nosso confessionário virtual e estar ali um incentivando ao outro, ouvindo as dores um do outro e verificando que realmente aqueles que vêm nos prejudicar durante a caminhada são os que mais merecem o nosso trabalho redobrado porque eles estão cometendo um grande equívoco de não apoiar algo que não é só nosso, é direcionado pela espiritualidade. Agora, se eles viessem justamente para nos alertar de alguma coisa, aí seria interessante, mas agora ir contra ao trabalho que está sendo feito de forma oculta, isso é prejudicial para aquela pessoa que faz esse movimento, e às vezes a gente sente um impacto, porque a gente é humano,
de repente, de pessoas que conhecem a gente há muito tempo e sabem que a gente não é daquela conduta. Então, a gente acaba verificando esse tipo de situação e é muito importante que a gente não caia no desânimo. A gente pode até dar uma caída na vibração, mas a gente tem que buscar alguém que nos eleve, que nos compreenda, que no bate-papo nos incentive a voltar à normalidade do padrão e continuar trabalhando, tá? Eu achei muito interessante isso. Obrigado, gente. Maravilha. Carmen, Oi, boa noite. Primeiro, pedir desculpas que eu cheguei mais tarde, mas eu me desorganizei no consultório. E olha a minha voz, Cris, isso que eu te falei. Eu tô numa faringite, numa gripe, menina louca. Então, assim, tava complicado mesmo. Então, eu peguei da metade, depois eu vou assistir o início de novo. Mas, assim, eu achei muito interessante nessa segunda parte, uma parte que me tocou bastante, foi naquela fala de que muitas vezes a gente tem que aprender a lidar com esse desânimo do outro, com a falta de compreensão do outro. E isso, assim, caiu para mim como uma luva, porque essa semana eu estava exatamente assim, entendeu? Por diversas questões, coisas que eu queria fazer, e aí você não sente aquele acolhimento da importância de determinadas atividades da comunicação, entendeu? Aquilo que você falou, como se a comunicação fosse uma coisa separada, e não é, ela é tudo, né? É a coisa do você levar. E aí e aquilo também ela falou assim, porque às vezes é onde vem as maiores cargas e você vem um grupo e de repente aquilo dissipa, porque é exatamente para evitar que essa palavra seja levada. Então, às vezes, assim, é bom para guardar no coração, para naquela hora que a gente está desanimando, assim, eu estou falando, estou explicando, ninguém quer entender, vou deixar isso para lá. Não, não vou deixar isso para lá. Eu vou continuar aqui, dá dois passinhos para trás, para depois você dar mais um passinho para frente, entendeu? Com paciência, recua, trava um pouquinho aqui, mas daqui a frente você volta naquilo ali. Em algum momento aquele caminho vai abrir. E aí você vai conseguir mostrar o que tem que ser mostrado e vai ser feito na hora que tem que ser feito também, entendeu? Às vezes a gente acha que está na hora de uma coisa, mas não está na hora também. Requer o nosso esforço e requer também a preparação do outro para receber aquilo que você quer mostrar, enfim. As coisas vão sair na hora que tem que sair. E aí, sim, eu adorei isso, porque realmente me trouxe um calorzinho aqui pro coração. Então, foi muito bom, tá? Espero que na próxima eu já anotei na minha agenda para marcar menos um paciente no consultório para conseguir estar aqui na hora. é isso Tá aí. bom? Beijo. Só para finalizar, e aí o Maurício, né? A gente finaliza, encerra e a gente se encontra no dia 21, tá bom? É rápido, gente. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a organização aí desse nosso encontro e reforçar a grandiosidade da importância da comunicação. Nós temos que ser persistentes. Eu, como profissional de TI, e sempre trabalhei nessa área de comunicação, radiojornalismo, é fundamental e é um trabalho grandioso. Então, se tiverem dificuldade com essa parte tecnológica, que hoje muita gente não domina todas as áreas, né? Não tenham vergonha de pedir ajuda a quem entende, ou então a quem possa fazer, mas não deixem de agregar na área de comunicação. É isso. Um abraço a todos. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Boa noite a todos. Boa noite.